As autoridades dos Estados Unidos indiciaram nessa semana 5 pessoas por estarem envolvidas na morte do ator Matthew Perry, que ficou mundialmente conhecido e muito querido dos fãs do seriado Friends, porque ele interpretou durante muitos anos o personagem Chandler. Eu gosto muito do ator, sempre gostei demais e fiquei muito abalada com a morte dele, que aconteceu em outubro do ano passado, e saber que as investigações continuam e que essas pessoas estão sendo indiciadas é bem importante. Aqui nesse vídeo eu vou comentar tudo o que aconteceu, inclusive as coisas que eles falavam no Matt pelas costas, chamavam ele de idiota. Vamos conversar um pouquinho sobre esse caso, que ele é bem complicado. Oi gente, tudo bom? Eu sou Jaqueline de Marco e esse é o meu canal onde eu falo bastante sobre cultura pop, seriado, literatura, então se você gosta desses temas, quer se manter informado sobre tudo o que acontece, se inscreva que esse canal é para você. Também já deixa um joinha, comenta aqui embaixo se você já conhecia essa história do Matthew Perry, se você também é fã de Friends, se você também ficou abalado com essa morte, se você tem coisas a acrescentar, vamos trocando essa figurinha. No último dia 15 de agosto, o New York Times divulgou que as autoridades nos Estados Unidos estavam indiciando 5 pessoas pela morte do Matthew Perry, por terem algum tipo de envolvimento. As investigações apontam que entre essas 5 pessoas tem um amigo do Matthew Perry, o assistente pessoal dele e também mais 2 médicos, além de uma mulher conhecida como a rainha da ketamina, ou seja, uma traficante muito conhecida por vender drogas para pessoas bem poderosas e com bastante dinheiro nos Estados Unidos. Dentre as coisas que levaram a esse tipo de indiciamento, então conversas no WhatsApp, então provas que mostram que eles estavam tratando sobre o assunto, há meses eles estavam vendendo essa droga que não é autorizada nas dosagens que o Matthew tomava, e inclusive os médicos conversavam entre si no WhatsApp, referindo-se a ele como idiota, querendo saber o quanto eles cobrariam, e eles já sabiam da dependência do Matthew, então eles faziam tudo aquilo de caso pensado. Uma das pessoas que está sendo indiciada, inclusive, é o assistente pessoal dele, que conviveu com ele durante muitos e muitos anos, inclusive nos últimos tempos ali de vida dele. Ele já tinha lançado, o Matthew, o ator, em 2022, um livro onde ele contava toda a problemática que ele teve desde criança mesmo, recém-nascido, envolvendo essas questões de opioides, ou seja, de analgésicos, era o tipo de droga que ele era viciado. E ali também ele conta toda a luta, só que ele teve uma recaída. E uma das coisas que está sendo investigada, essa recaída dele não foi incentivada por essas pessoas que obtinham muito dinheiro vindo, né, do Matthew Perry, que ele pagava por essas drogas. E entre eles, esses médicos, esses traficantes e, pior ainda, amigos do Matthew. Para quem não sabe, nesse livro que ele lançou em 2022, ele conta um pouquinho da história dele e ele diz que o primeiro contato contínuo que ele teve com esses analgésicos, que são extremamente fortes, foi quando ele tinha 1 mês de idade. Isso assim, na década de 70, onde muitas coisas eram banalizadas, entre elas também o tratamento de crianças com dores crônicas, como cólicas, alguns outros problemas de saúde com opioides. A gente sabe hoje em dia, ou pelo menos grande parte das pessoas sabem, que os Estados Unidos atualmente está passando por uma grande crise de vícios de opioide. Tem diversos seriados por aí que tratam desse assunto. A gente já viu diversos personagens icônicos de seriados, de filmes, que são viciados nesses analgésicos, né, nesses opioides, e que a indústria farmacêutica nos Estados Unidos incentiva constantemente a utilização desses medicamentos e muitas vezes apoiados por gangues formadas por médicos. E essa investigação que o FBI tem feito, justamente que apontam esses médicos envolvidos nesse caso especificamente de Matthew Perry, a gente sabe que não é a primeira vez e que provavelmente, infelizmente, não será a última. Além desse caso específico do Matthew Perry, que ele teve essa questão quando ele tinha 1 mês de idade, ele também teve problemas relacionados ao álcool. Desde os 14 anos ele bebe, ele tem um descontrole, e uma das coisas que ele atentou nesse livro e que foi ouvido de diversos especialistas é que provavelmente desde muito criança, por já tomar muitos opioides fortes, ele já tinha uma tendência muito forte a esse vício. Então foi uma das coisas que fez com que de fato ele se viciasse muito mais fácil
ou muito mais rapidamente do que outras pessoas se viciariam em álcool ou outros tipos de drogas. Ele, durante as gravações de Friends, que começou em 1994, levou ele para o estrelato. Ele ganhava muito ali durante as gravações. Teve épocas que ele ganhava $1 milhão por gravação de episódios, levando em consideração que teve 9 temporadas, teve muitos e muitos anos de gravação. Ele realmente fez uma grande fortuna, e grande parte dessa fortuna ele gastou justamente em tratamentos. E ali, durante as gravações de Friends, em 1997, ele teve um grave acidente de jet ski que ele precisou passar por tratamento justamente com esses analgésicos. Porém, ninguém sabia desse histórico que ele tinha, nem ele mesmo tinha consciência da gravidade desse vício que ele estava crescendo, né, que ele estava estimulando sem querer ali, e ele, de fato, a partir de então, ele sempre teve problemas constantes com esse vício. Ao longo da vida dele, desde 1997, ele gastou, de acordo com ele no livro dele, 7 milhões somente em reabilitações, então em tratamentos para se livrar do vício. Ele fala diversas vezes no livro que ele queria viver, que ele agradecia por estar vivo, especialmente porque em 2018, por causa desse uso desses medicamentos, né, fora de controle, ele teve um grande problema ali do intestino, inclusive os médicos deram praticamente sem chance de vida, e ele venceu essa batalha, sobreviveu, e ele era muito grato por estar vivo. Uma das coisas que fazia muitos fãs questionarem ele ter falecido em outubro de 2023, porque uma das coisas que estava sendo especulada é que talvez ele tivesse tentado se matar. Mas ele acabou morrendo afogado depois de uma grande dose de ketamina aplicada por esse assistente social, esse assistente pessoal dele, e ali foi iniciado toda essa investigação que envolve toda essa grande teia aí que envolve médicos, indústrias farmacêuticas e tudo mais. Acabou que o Matthew foi uma vítima de tudo isso. Durante as investigações, nessa matéria do New York Times, eles falam que as conversas através de celular que eles faziam com a traficante, que era a tal da rainha da ketamina, e um desses médicos também era conhecido como Dr. P, né, P de pills, né, de remédios, de pílulas, ele sempre falava em códigos, então eles não falavam a ketamina, a droga, eles sempre falavam o refrigerante, a lata. Então eles começaram a investigar e começaram a bater com aquelas informações. Provavelmente não eram de fato um refrigerante, não era nada disso, era a droga que eles estavam tratando. Inclusive, quando ele faleceu, quando teve o anúncio disso no final de outubro do ano passado, a própria traficante, essa própria rainha da ketamina, mandou mensagem para o assistente pessoal do ator, né, do Matthew Perry, e também dos médicos que estavam envolvidos nisso, pedindo para pagar todas as conversas. Então ela sabia que aquilo dali, pela grande notoriedade que teve tudo aquilo, né? Foi notícia em todo mundo. Friends tinha muitos fãs, ela sabia que aquilo dali renderia provavelmente uma grande investigação, e ela teve esse cuidado de pedir para todo mundo apagar, mas ainda assim a polícia conseguiu pegar coisas que dessem a entender que eles estavam sim envolvidos nessa grande teia ali de vendas de opioide, e que isso daí provavelmente ainda vai render muito mais. Para vocês entenderem a gravidade da coisa, as pessoas que conviviam com o Matthew, especialmente esse amigo que está sendo indiciado e o assistente pessoal dele, sabiam da gravidade do vício dele, sabiam o quanto tempo ele já estava livre desse vício, e que ainda assim incentivavam essa aplicação de ketamina. Tanto é que dizem que nos últimos 5 dias antes da morte dele, foram mais de 50 aplicações de ketamina. No dia da morte dele, foram pelo menos 3 aplicações injetáveis de ketamina nele. Para você que não lembra, eu andei pesquisando, essa ketamina é a mesma substância que ficou famosa nesses últimos meses aqui no Brasil por causa do caso da Didia, que é aquela sinhazinha do Boi Bumbá, que vazou um vídeo da mãe dela filmando ela completamente alucinada por causa dessa droga. Ela é um analgésico muito forte, usado para alguns tipos de tratamento de uma forma super controlada. E estavam aplicando aquilo dali no Matthew Perry de forma completamente indiscriminada, buscando todo o dinheiro que ele tinha para pagar. Inclusive, nas mensagens trocadas entre os médicos, um médico comenta: quanto você acha que eu devo cobrar dele? Aí o outro fala: vamos ver quanto que o idiota quer pagar. Então, assim, é absurdo, né? O próprio Matthew, na época que ele tinha os problemas mais graves dele, ele chegava a tomar 55 pílulas por dia, ele ficava realmente completamente fora de si. Ele tinha esse vídeo que ele
tratou durante muitos períodos de tratamento, foram 15 internações, então de fato ele queria sobreviver àquela droga e ele era muito ativista nessa área. Ele sempre divulgava ações relacionadas ao combate ao vício, ele sempre teve um trabalho muito legal para incentivar as pessoas a não começarem a tomar essas drogas, né? Mas é difícil quando as pessoas no seu arredor também não colaboram e acabam se aproveitando disso, que é uma doença, para tirar proveitos financeiros de você. E aí a gente agora vai acompanhar o andar dessa investigação. Eu fico feliz que eles não tenham desistido de investigar esse caso e que talvez essas prisões possam evitar, muito provavelmente vão evitar novas mortes, novas pessoas que têm esse problema de vício para que não passem pelo que o Matt passou, né? Então, qualquer outra novidade grande nesse sentido, eu trago aqui no canal. Se você tiver qualquer atualização, comenta aqui embaixo. Fala para mim os papéis que o Matt marcou a sua vida. Eu gosto demais do Chandler Bing, era o meu personagem preferido, ele e a Mônica, e acabou que os dois tiveram um relacionamento dentro do seriado, então eu sempre vou ter um carinho muito especial por ele. Gosto muito do filme Agora Meu Amor, com a Salma Hayek, e é com ele, e eu sempre fui muito apaixonada por esse filme. E, sabe, é muito triste saber tudo que ele passou, e mais ainda saber que foi por ganância de outras pessoas completamente inescrupulosas, né? Pessoas totalmente desonestas. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado. Vamos trocando essa figurinha aqui nos comentários. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!